Em relação a isso, é uma atitude ridícula. O Flamengo ele vem se tornando ao longo dos anos num clube mesquinho, antipático por esse tipo de atitude. Você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde. Você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Isso não pode, isso é censura, não é assim que se faz. E, na minha opinião, é um assunto que tem que ser esclarecido. E acaba que ficou nebuloso. Mas é aquilo também, né, Renata? Jornalismo que não incomoda é assessoria de imprensa. Repórter que teve a pergunta barrada fala pela primeira vez, hein? Vamos ver aqui o que ela vai falar, o que o pessoal do Jogo Aberto vai falar mal, vai falar bem. Ih, rapaz. Se inscreve no canal, botão aqui embaixo. Clica aí, aciona o sino e amassa o like. Beleza, meu querido? Então, vambora pro vídeo. E Vitor Pereira deu a tão aguardada primeira coletiva pelo Flamengo, não é? E quem vai trazer os detalhes aqui no programa? Não me diga. É ela, bebida. É a nossa Tatiana Tavares. Tati, pra você, bom dia. Bom dia, bebida. Agora, voltando aos eixos, não é, aos pouquinhos, quero que você conte. Eu vi você fazendo pergunta pro Vitor Pereira e ele se esquivou totalmente, deixou você literalmente no vácuo. Tati, bom dia, que loucura, hein? Ai, ai, ai. Oi, Renata, Ronaldo, muito bom dia para vocês, bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Pois tá todo mundo querendo entender, né, o que aconteceu, mas eu vou explicar. Foi o seguinte, o Vitor Pereira chegou para a primeira entrevista coletiva dele, né, a apresentação dele no Rubro Negro, ele que desembarcou segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, então já tinha uma expectativa para ouvir do Vitor Pereira sobre a saída polêmica dele no Corinthians. E aí, a primeira pergunta da coletiva é da repórter Luana Trindade, que é repórter da Flá TV, a TV institucional do clube, né? Então era tudo combinado com a assessoria. Ela fez a pergunta para que ele tivesse ali o espaço para se pronunciar, para fazer o pronunciamento dele, contar a versão dele. Eu queria deixar claro aqui que nos 8 minutos que o Vitor Pereira fala, é óbvio que eu entendi que o Vitor Pereira trocou o Corinthians pelo Flamengo porque ele queria objetivos maiores, um clube que está brigando por títulos, Flamengo que é o time do momento. Não ficou dúvida em relação a isso, porque eu estou recebendo muito discurso de ódio, Renata, nas redes sociais, de torcedores que acham que eu não entendi o que o Vitor Pereira falou. Claro que eu entendi o que ele disse, mas eu achei que, como jornalista, eu deveria questionar um pouco mais, até porque o Duílio, presidente do Corinthians, na semana passada, né, algumas semanas atrás, na verdade, ele deu uma entrevista chamando o Vitor Pereira de mentiroso, de mau caráter. Então eu queria entender do Vitor Pereira se essa decisão que ele tomou foi comentada, foi falada para o Duílio, para os dirigentes do Corinthians, se ele falou, olha, quero ir para o Flamengo, minha sogra, tô com problema familiar, um problema de saúde, mas mesmo assim eu vou para o Flamengo. Era só isso que eu queria saber, se ele comentou isso com o Corinthians, se ele falou, se ele foi claro com o Corinthians, mas infelizmente o Vitor Pereira foi impedido de me responder. A assessoria de imprensa do Flamengo não deixou, tirou o microfone ali e disse que era para ir para a próxima pergunta, que ele não ia mais falar sobre esse assunto. Os meus colegas acabaram perguntando de outros temas, ninguém voltou nesse assunto, ficou por isso mesmo. Ele, infelizmente, não me deu nenhuma resposta. Agradeço aí as mensagens de apoio que recebi nas redes sociais, mas o Vitor Pereira também falou sobre outros temas, falou sobre Pedro e Gabigol, se eles podem jogar juntos, comentou também dos próximos campeonatos que o Flamengo tem pela frente, cheio de desafios, Mundial de Clubes, Carioca, Recopa, Supercopa, enfim, tudo que vem aí pela frente. E tudo isso e muito mais a gente vai poder acompanhar agora na reportagem sobre essa chegada do Vitor Pereira, apesar de ter ficado aí no vácuo. Vamos assistir. Você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde. Você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Começar com essa história do Vitor Pereira não querer encarar o assunto Corinthians
Na minha opinião, é melhor já enfrentar o problema de cara, ser aberto, transparente, se é que ele não conseguiu ser assim na hora de sair do Corinthians e depois recebendo a proposta e aceitando o convite do Flamengo, ele está complicando, porque esse assunto vai continuar pairando até o último dia dele no Flamengo. É uma coisa que você... Cara, só rapidinho, mas aí ele tem o direito de não querer falar também, né, gente? Você tem que resolver, tem que explicar. E se tem explicação, é justo que a imprensa tenha acesso, que os torcedores também, que os dirigentes do Corinthians, não é? Ok, quer falar do Flamengo, é o projeto atual, é o presente, mas ficou uma coisa mal resolvida e isso vai ser lembrado o tempo inteiro, a não ser que o Vitor Pereira termine com essa história, dê a sua versão e ponto. Agora, a Tati, ela fez certinho. Você tinha que perguntar mesmo. É um assunto de interesse de todo o futebol. Quem não é corintiano também ficou curioso para saber, mas por que então falar de problemas de saúde? Por que trazer uma questão pessoal? Se o contrato acabava no final de dezembro, era simplesmente ficar, não é, quieto, sem falar absolutamente nada, e aí aceitar outro convite. Mas no meio do caminho parece que tudo isso aconteceu e aí ficou uma coisa muito mal resolvida. Então, Tati, a sua função como repórter, como alguém que transfere as perguntas que o torcedor quer saber, você fez direitinho. E se não fosse você, outra pessoa perguntaria e passaria por essa situação. Agora, quando provavelmente o Vitor disse não quero falar de Corinthians, então se alguém perguntar sobre Corinthians, a assessoria vai brecar. Isso não pode, isso é censura, não é assim que se faz. E na minha opinião, é um assunto que tem que ser esclarecido. E depois, vida que segue, Ronaldo. Então, mas eu não vi Eu falei assim... mais bonitinho, Sim, não é mais sim. comedida, agora eu quero ver você. E a Tati fez o trabalho dela, isso aí, tá certo. Agora, a verdade é uma só. Não foi ele também, né? Ele tá sendo encobertado, né? Porque quem não quis responder, quem mandou passar a pergunta, foi o dirigente. Não foi nem a assessoria de imprensa, se não me engano. Foi o dirigente que falou, ó, ele não vai falar do Corinthians aqui, porque aqui é Flamengo, aqui a gente resolve do nosso jeito. E o Vitor tá no lugar certo, é o profissional Vitor. Eu não vou falar do cidadão, que eu não conheço esse cidadão Vitor Pereira, então eu quero me atentar só ao profissional que é. Ele já foi rotulado aqui como mentiroso, de fato, e família, esse profissional acho que não tem. Ou separou da mulher e da sogra, para continuar aí. É o que eu penso, porque as coisas que ele disse aqui pro próprio Duílio e depois ele mudar logo em seguida. Para mim, no Rio de Janeiro ele já conversou com a direção, ele já resolveu lá, mesmo estando empregado no Corinthians. Para mim. Eu fiquei sabendo por outras fontes que ele já estava acertado lá no Rio já, que o Flamengo foi lá, que foi jogar contra o Flamengo, teve empate lá, ele já se acertou lá. Então, para mim, esse é um mau profissional. Na Copa do Brasil. Esse é um mau profissional que nós temos aí, mais um. Quer dizer, entre tantos que passarão aí. Então, como profissional, um péssimo profissional, é um Pinóquio da bola, um mentiroso, e a bola vai gritar por ele. E ele tá no lugar certo, porque aí no Flamengo a barriga vale mão, mão vale barriga, vale tudo. Então vale tudo para se ter um título aí. E não é por aí. Vamos ver que o final desse rapaz aí, que é um mentiroso de marca marrom, profissional, hein? Porque pessoalmente eu não tenho que falar nada do senhor que eu não conheço. Nem a sua sogra, nem a sua mulher, nem ninguém. Agora o que o senhor fez, como homem, como profissional, aí é com o senhor. Agora, a Tati, a gente percebeu também que o restante da imprensa ficou intimidado, né, por essa atitude. E ninguém teve coragem, mesmo morrendo de vontade de saber essa história. Saída do Corinthians, convite do Flamengo, quando foi. O Ronaldo tá dizendo que foi na Copa do Brasil. Mas eu só acho que se ele já tivesse alguma coisa acertada, era só ficar tranquilo na dele, não precisava falar de família. E ele falou uma vez, mas os jogadores do Corinthians falaram. O presidente do Willian dizia que estava esperando o tempo inteiro pelo Vitor e que ele daria a resposta só no final do Brasileiro. Não teria por que fazer isso. Não acho que seria a maneira mais esperta de conduzir a situação. Por isso que eu penso que esse convite pode ter vindo depois do Campeonato Brasileiro. Pois é, Renata. Só para esclarecer também que quando começa a entrevista coletiva, o assessor de imprensa do Flamengo comunica, né, depois do pronunciamento ali do Vitor Pereira, que ele fala, explica que, apesar da família, ele decidiu pelo projeto do Flamengo. A assessoria diz o seguinte, que a partir de agora está liberada as perguntas para a imprensa, mas o Vitor não vai falar sobre Corinthians. E aí eu levanto o braço ali, faço a pergunta e naquele momento passa a próxima pergunta e os meus colegas acabaram não perguntando, não batendo na tecla, né, nesse tema.
E aí, até pelo que você disse, né? Se não tivesse nada mal esclarecido, ele poderia me responder normalmente, né? Eu imagino que ele já tenha combinado isso com a assessoria antes de começar a entrevista coletiva. E até nessa pergunta que eu fiz para ele em relação se ele tinha comunicado aos dirigentes do Corinthians, era uma maneira da gente esclarecer quando foi que surgiu esse interesse do Flamengo. O Marcos Braz, depois da entrevista do Vitor Pereira, ele afirmou que em nenhum momento o Flamengo foi atrás do Vitor Pereira enquanto ele estava empregado no Corinthians, né? Enquanto ele ainda estava ali, enquanto ele não tinha avisado ao Duílio. Mas vale lembrar que o contrato do Vitor Pereira foi até o dia 31 de dezembro, em novembro, que já dizem aí para a torcida do Corinthians que ele não vai ficar. Então ficou tudo muito confuso e, infelizmente, sem a resposta do Vitor Pereira, não dá para saber quando que veio esse interesse e acaba que ficou nebuloso. Mas é aquilo também, né, Renata? Jornalismo que não incomoda é assessoria de imprensa. Tem que perguntar mesmo, é a nossa função entrevistar, esclarecer os assuntos todos. E esse é um tema que vai continuar ainda pairando no futebol brasileiro e que vai ter um desfecho em algum momento. Quando, eu não sei. Tati, obrigada pelas informações e bola pra frente, não tem problema, foi elegante, tirou de letra a situação. Um abraço para Tatiana Tavares, diretamente da nossa redação no Rio de Janeiro. Na melhor das hipóteses, pensa o seguinte, resolve o assunto, fala, responde, aí sim põe uma pedra, não vai mais ter questionamento, ele dá a versão dele, responde, fala sobre isso e acabou. Agora, ficou, Capelanes, algo ainda para ser revelado, porque a história não é completa. Rê, olha, eu vou ser bem sincero, olha a vergonha que o Vitor Pereira tá passando, né? Gente, não tem nada, sobre coisa a ser revelada, não tem nada a ser revelado. Ele deixou o Corinthians porque o Flamengo é maior, porque o Flamengo tem um time mais competitivo, ele quer vencer títulos, ele não tem essa possibilidade no Corinthians, não tem nada a ser revelado aí. A vergonha que o Flamengo passou. Esse recibo aí, gente, me desculpa, eu tenho o maior respeito pelas pessoas. A gente, todos os dias, tem essa relação com assessores. Infelizmente, os assessores de imprensa, uma boa parte, uma grande parte deles, se transformou não em assessores. Esqueceram que eles fizeram jornalismo também. Eles viraram grandes seguranças dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores. Hoje, para você tentar fazer uma entrevista com o menino da base, você tem que passar por 10 assessores. A gente entende o protocolo. Em relação a isso, é uma atitude ridícula. O Flamengo ele vem se tornando ao longo dos anos num clube mesquinho, antipático por esse tipo de atitude. O Duílio, o Ronaldo tem essa informação certamente. Gente, o Vitor Pereira, ele não fica nem vermelho com essa cara de pau dele na entrevista coletiva de ontem. Se o Vitor Pereira e o Duílio, que assiste o programa, ele pode até entrar ao vivo aqui e me desmentir. O Vitor Pereira nunca falou pro Duílio isso que ele falou na coletiva. Não, eu fui claro, eu disse isso, disse aquilo, onde está a mentira, onde está o mau caráter? Se ele tivesse falado, olha, Duílio, é o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não quero renovar o contrato, eu vou tocar aqui o barco, e ele tivesse fechado com o Flamengo, não teria nenhum problema pro Corinthians. Isso aí eu posso te afirmar dentro da direção corintiana que queria que ele tivesse ficado por 2 temporadas, ofereceu um contrato de 2 anos. Só que ele falou que ia internamente cuidar da sogra, que não ia pensar em trabalho nesse momento. Uma semana depois, ele fecha com o Flamengo. Isso não é mau caratismo? Não fica nem vermelho, né, Vitor Pereira? Uma vergonha. O que fica, parece que bem claro, Chico, é que ele não tinha noção de que talvez esse convite do Flamengo fosse acontecer. Porque era só ter conduzido de uma maneira diferente. Eu bato nessa tecla. Porque quando você fala em problema de família, que é intransponível, que chegou o momento, você imagina que ele não vai trabalhar, não no Corinthians, mas em nenhum clube, porque a situação é gravíssima. Aí, de repente, vem essa proposta do Flamengo. E o Vitor Pereira aceita, porque... Claro que o Flamengo é atrativo, é o time com o melhor elenco do Brasil, é a principal torcida do país, tem uma estrutura excepcional, centro de treinamento, hoje tem um caixa melhor do que a maioria das equipes aqui no nosso futebol, mas eu imagino, por isso que eu penso que talvez isso não pudesse estar em curso, porque aí é muito errado o jeito de conduzir. Isso, são duas coisas aí. Primeiro, na questão jornalística da coisa,
Lamentavelmente, esse modelo é muito cômodo, muito confortável para os entrevistados, porque o Capelani sabe muito bem disso, a gente tem a possibilidade de fazer uma única pergunta quando tem a possibilidade, porque muitas vezes, em razão do número elevado de profissionais ali, não é possível, o que eu discordo também, porque eu acho que se você está lá credenciado como jornalista, você tem que ter a oportunidade de perguntar. Quando você pergunta, muitas vezes o entrevistado te... Não, mas aí fica 2 horas lá, tem 100 pessoas, aí é complicado, né? Dá uma resposta que ali ele abre um outro questionamento. E aí o que você já fez? Você já teve que passar o microfone adiante para um outro profissional, que muitas vezes pergunta uma outra coisa, porque tem outra demanda, ou porque não prestou atenção na resposta. E aí você, pelo senso jornalístico, que o que é o senso jornalístico? É o que é relevante para o público. E o que é relevante para o público? Olha, se não é questionar o Vitor Pereira, que foi chamado de traidor e mau caráter pelo presidente do clube onde ele estava trabalhando, se isso não é jornalístico, se isso não é relevante, bom, aí a gente volta para a faculdade. Eu entendo o torcedor não querer isso. Não, ele tem que falar do Flamengo, já foi o Corinthians. Desculpa, a nossa profissão ali, a nossa função ali, não é falar o que é interessante para o torcedor, e sim o que é interessante jornalisticamente para o público. Esse é um ponto. O outro, eu super acredito que a proposta tenha vindo depois. Eu só acho que mudaria tudo pela relação que o Duílio achava ter com o Vitor Pereira, se o Vitor chegasse para o Duílio e fizesse um telefonema. Duílio, encerrou o nosso contrato, disse que eu não ia trabalhar mais... Depois do quê, Chico? Depois do encerramento do contrato, ou depois dele ter saído do Corinthians. Não, do contrato não, isso aqui, brasileiro. Aqui em novembro, que não, depois dele ter se despedido. Mas bastava... até dia 31 de dezembro. Mas bastava ele ligar pro Duílio e dizer, Duílio, eu recebi uma proposta do Flamengo e eu tô reconsiderando. Porque o Duílio diria o seguinte, tá, só um pouquinho. Você disse que em hipótese alguma trabalharia no Brasil. Eu posso fazer alguma coisa? Ele não deu nem chance. Ele simplesmente deixou com que a notícia... Vitor Pereira acertado com o Flamengo. E aí o Duílio se sentiu traído, justamente. Mas o cara não tanto quer. É que a questão legal foi importante, jurídica, que esperaram o término do contrato, o esgotamento da relação de trabalho dele com o Corinthians, para daí, virando o ano, ele chegar no Brasil, ser apresentado e estar livre para trabalhar no Flamengo. Sabiam disso, ele tinha um vínculo com o Corinthians, por mais que não tivesse mais competição nenhuma, que ele estivesse em férias, porque era isso, não é? Não estava trabalhando, mas estava ligado ao Corinthians. Para não ter nenhum rompimento de vínculo, deixaram expirar o prazo e aí ele começa a trabalhar. Eles agradeceram o Dorival agora. Obrigado, Dorival. Valeu. Agora, dia 2 de janeiro. É vergonha, né? Nada a ver. Não, e o que se dizia, olha que engraçado, olha como as coisas são. Todo mundo comentava que era uma questão de dias o Flamengo renovar com o Dorival. Por que isso não acontecia? Porque, na teoria, o Dorival estava esperando a seleção brasileira. Então, por isso é que a renovação não teria sido imediata. E depois cai essa bomba. Bomba, até acho que no bom sentido, porque o Vitor Pereira é um bom treinador, tem qualidade, senão o Flamengo não teria feito isso. Constrangido, assim. Total. Ele me parece, ele me passa essa sensação que ele tá meio assim... sei lá, cara, não tá legal. Porque tem uma isso. coisa errada, não tá tudo esclarecido, não tá 100% Sgarbi. Não, e a pressão dele agora no Flamengo, ele tem que ganhar muito título, ele tem que fazer uma temporada excepcional, assim, talvez até melhor do que a do Dorival. Pra mim esse é um ponto importante. No estilo Jorge Jesus? Ah, tem. Pra mim ele tá com essa... Desculpa, Sgarbi, foi a primeira pergunta da coletiva de um sócio-torcedor. Olha, será que você pode jogar como seu compatriota, o Jorge Jesus? Ele já chega assim, entendeu? E aí, sobre a coletiva, Rê, que tá ali, tá até pra gente, pra mim são 2 pontos. Primeiro que a coletiva começa com o Flamengo fazendo a pergunta pra ele, que é essa pergunta justamente sobre como foi a situação, depois o sócio-torcedor. Assim começa no modo geral, daí depois abre pra imprensa. O assunto mais comentado nas redes sociais durante 2 semanas no Brasil foi justamente Vitor Pereira e Corinthians. Todo mundo falava disso. Todo mundo falava disso. Aí abre a coletiva, todo mundo quer saber do quê? Todo mundo esperava justamente ele falar assim, sobre a situação do Corinthians. Ele enrolou durante 9 minutos, 8 minutos, enfim. E a pergunta da Tati foi completamente coerente. Então você tá falando que o Duílio que é um mentiroso na história, basicamente é isso. Porque ele te chamou de mentiroso e você tá falando o contrário. Que você realmente não foi, que você foi honesto na história. E não, foi ridículo o que aconteceu ontem. Se ele fala assim, se passa a pergunta pra ele fala, não quero mais responder sobre isso, porque já cansei, já falei. Tudo bem, mas o assessor nunca poderia ter feito o que ele fez. Nunca poderia ter Vocês lembram feito. na Arábia, quando teve um problema e ele disse assim, ninguém vai controlar o que eu falo aqui, todo bravinho e tal. Isso. Pois é. Controlaram. Se atenta ao vídeo que nós estamos mostrando aí, dá uma olhada, ele cumprimentando os jogadores e os jogadores olhando pra ele.
Eu não vou falar mais nada. Já chega queimado. Não, e nada Já chega queimado. Os boleiros se falam, os boleiros se falam. Olha o traíra aí, os caras. Olha o traíra chegou. Olha o traíra chegou. Mas é assim, mas eu vou falar, tem duas. Mas olha tem só, dois lados mas eu acho que os jogadores pesadíssimos. também, Ronaldo, eles são empregados do clube. O clube tomou a decisão. Não foi uma decisão que o Gabigol disse, não, vamos trocar o Dorival, não é? A gente sabe como as coisas funcionam. O que me impressiona é que o Flamengo termina em alta o ano, ganhando a Copa do Brasil e depois a Libertadores, do melhor jeito possível. O Dorival valorizado pelo torcedor, enfim, a imprensa cogitando até a presença dele na seleção. E aí o Flamengo, do dia para a noite, Criaram uma crise vem onde não com tinha. essa história e muda tudo. Então, Mas assim, como foi feito mas com não o é. Rogério Ceni? Como foi feito Mas com o Renato não, eu Gaúcho? discordo. Como foi feito com Mas o não- Dorival? mas não é só com o Foi da Flamengo, mesma não é só com o forma. Flamengo. O futebol- Não, Rogério Ceni foi o demitido Flamengo- na madrugada, hein? o Ceni- O Flamengo Pra chamar tá o numa Renato. o Ceni linha. tinha um Não jogo é. contra a Chapecoense, que na teoria O Flamengo tá era numa linha. fácil, O Flamengo pela tá numa situação da linha que chave ele do campeonato, merece foi treinador. demitido. Eu não- o o Flamengo futebol- merece não, treinador. eu discordo. Na linha que tá o Flamengo, Eu- na linha que tá o Márcio... Como é que é o nome dele? Marcos Braz. Eu acho que colocar... Na linha que tá esse cara fazendo... mim- de tudo- Não, pra mim colocar no Flamengo, assim como se o Flamengo fosse um vilão da história, tá errado. Tá errado. Flamengo... quê? Ah, porque tá errado. Porque o Rogério Ceni também com o Fortaleza, que é meu ídolo, meu grande ídolo no futebol, ele saiu do Fortaleza pra ir pro Flamengo no meio de uma situação também, que a torcida do Fortaleza ficou chateada. O futebol é ingrato, o futebol é assim. O futebol... Não, mas o Flamengo é o menos culpado dessa história Não tem toda, pra culpa. deixar bem claro. O Flamengo não tem tá no culpa. direito dele. Não precisa continuar. Gente, o problema é o seguinte, Rê, você foi muito bem quando você fala na questão do direcionamento. O Dorival Júnior, ele tem um contrato. Se o Flamengo quiser mandar o Dorival Júnior, ele vai embora. Claro, Manda embora, claro. paga a multa rescisória e tchau, Yari. Assim A como o questão é a Rogério Ceni condução. quando A condução é deixar ele esperando enquanto... Exato. Né? O problema é que o Flamengo não sabe conduzir. O Flamengo não tem, infelizmente, bom senso através dos péssimos dirigentes. Esse é o tema. Não tem nenhum problema. O Vitor Eu Pereira discordo, também tá no, Capela. o Vitor Pereira tá no direito dele também de sair do Corinthians hoje não renovar e ir pro Flamengo. O problema é a maneira que O problema vendeu. é ter feito juras de amor. Morde a vendeu, sopa. No dia seguinte, opa, então é que pintou um cara mais a torcida rico do aqui. Corinthians abraçou o Vitor Pereira e foi contra os ídolos do clube dentro de campo. Gente, então, tá como acima que dos passa times. isso, o que cara? vocês não estão percebendo que tá acima, isso aí tá acima do Flamengo, acima do Corinthians. É um profissional, que eu só falo do profissional, eu não conheço o Vitor Pereira. Não conheço o Vitor Pereira, eu sou amigo dele, não conheço ele. Mas nós estamos vendo um profissional que veio de uma forma que cabe bem no Flamengo, por quê? Porque o Flamengo tem um retrospecto que ele faz isso mesmo. Ele corta o pescoço do Mito, ele corta o pescoço do Renato Gaúcho, eles cortam e acabou. Eles agem dessa forma. Agora, esse profissional que veio e chegou ali, ele saiu como mentiroso, a verdade é essa, mentiroso, e colocou até a família no meio. Vai esperar o quê de um cidadão como esse aí? O VP, de um profissional como esse. Eu não posso falar cidadão, tem que falar do profissional, que é um Pinóquio. É isso. Ele arrebentou as duas maiores torcidas, os dois maiores times do Brasil, passando vergonha por causa de um mentiroso. Agora, Gente, vamos lá. Vamos comentar isso aí aqui bem rapidinho. As pessoas falam em censura, as pessoas falam isso, falam... Eu entendo a postura do Vitor Pereira em não querer falar sobre o tema, porque ele vem sendo muito atacado por vocês, inclusive. Chamado de mentiroso, chamado de mau caráter, chamado... Estão expondo a todo momento a sogra do cara na televisão, sendo que a mulher, porra, tem uma doença. Ela tem uma doença, de fato. Estão expondo ela. Agora, o que eu acho que o Flamengo poderia ter conduzido melhor foi a questão de proibir, sabe? Eu acho que... Quer fazer pergunta? Deixa eu fazer pergunta. Caso o Vitor Pereira não queira falar do assunto, acho que a assessoria de imprensa do Flamengo não precisava ter tomado isso pra ela. Acho que o Vitor poderia ter falado, tá, você fez a pergunta, mas eu não vou responder, eu não vou falar, mas ele fala isso. Porque aí eles não teriam nada a falar. Por quê? Porque é direito do cara não querer falar sobre o assunto. É direito dele não querer falar sobre o assunto. Entendeu? Aí vai o Capelão diz, o Flamengo virou um clube mesquinho. Isso aí já é anti-rubro-negrismo. Isso aí já é anti-rubro-negrismo. O Flamengo é um dos clubes mais perseguidos da imprensa no geral. O Flamengo erra muito, o Flamengo tem vários erros, mas é o mais perseguido de fato, tá? Você vê hoje uma Ana Thaís Matos falando que, o Flamengo apresentando o seu técnico no momento que o Pelé está sendo enterrado, enquanto o Grêmio está apresentando o Soares, enquanto o Atlético Mineiro está apresentando o Edenilson,
né? E ninguém fala nada dos outros clubes. É o Flamengo, não, porque é o Flamengo, é o Flamengo, é o Flamengo, né? Cara, complicado demais isso, cara. Complicado demais. E o Vitor Pereira, cara, a Renata Fã fala, as coisas não foram esclarecidas. Tá bem claro. Tá bem claro que o Vitor Pereira saiu do Corinthians, porque o Corinthians deve um monte de coisa, porque o Corinthians não consegue montar um elenco competitivo por conta das dívidas, porque hoje o Flamengo é maior do que o Corinthians. É por isso, é mais atrativo para ele treinar o Corinthians do que o Flamengo. A verdade nua e crua é essa. Tem o problema da sogra? Tem. Mas era um problema que dava para ser resolvido como ele resolveu. Ele veio pro Flamengo porque ele quer treinar o Flamengo e ponto, acabou. É isso. Gente, dá aquela força, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like.